Esse mês faz 3 anos que eu estou morando nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, numa cidade chamada Lowell. Desde que eu cheguei nos Estados Unidos, eu moro nessa cidade, me mudei para uma outra por pouco tempo e retornei aqui de novo. Atualmente eu trabalho como delivery, mas já trabalhei na área da pintura, construção, instalação de piso, já trabalhei em fast food, já dei um rolê bastante legal aqui nos trabalhos nos Estados Unidos. Mas o que eu quero compartilhar no vídeo de hoje com vocês é o seguinte: muita gente ainda não me conhece. Então eu vou me apresentar. Prazer, meu nome é Bruno Andrade, sou esposo da Scarlett Andrade, pai do João Gabriel e pai do Bruno Filho. Eu decidi compartilhar com vocês a minha vida aqui nos Estados Unidos após um episódio bastante específico. Nunca tinha vontade de gravar conteúdo para internet, nunca tive vontade de rede social, sempre fui bem fora desse mundo. Mas um belo dia em casa com a minha esposa, eu assistindo um vídeo de uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, de youtubers, não só ele, mas de outros youtubers, mostrando como é a vida nos Estados Unidos, eu me deparei com uma situação muito inusitada. Porque eu assisti o vídeo estando aqui nos Estados Unidos, mas eu não conseguia entender por que essas pessoas tinham uma vida diferente da que eu tinha estando aqui na mesma situação que eles. Eu falei, peraí, alguma coisa está errado. Ou eu estou no estado errado, ou eu estou nos Estados Unidos errado. E aí começou a cair minha ficha que às vezes as pessoas gravam as coisas para a internet justamente com a única e exclusiva intenção de vender o conteúdo. Como assim vender? Alcançar o público que tem ambição, que quer ver o sucesso, que quer ver a grana. E acaba vendendo mais isso, com certeza isso vende. Então a intenção não era mostrar a realidade mesmo, assim, as dificuldades, os obstáculos e tal. Aí eu falei, não, cara, eu tô aqui nos Estados Unidos, vivendo como um imigrante indocumentado. Eu vou mostrar a minha realidade, eu vou mostrar a minha vida, eu vou mostrar o que eu passo como imigrante, eu vou mostrar de fato as minhas dores, meus sofrimentos, meus sucessos reais. Então eu decidi criar esse canal para isso. Com o passar do tempo, eu percebi que eu tava gastando tempo que eu não tinha gravando conteúdo. Eu falei, não, peraí, eu preciso gravar conteúdo e ele precisa me trazer um retorno financeiro, porque senão não vale a pena eu me desgastar tanto em fazer entrega, gravar conteúdo e postar vídeo por nada. Foi onde eu decidi, além de compartilhar meu dia a dia, trazer histórias, situações e maneiras de se expressar, brincadeiras, para poder gerar mais engajamento, para o meu vídeo alcançar mais pessoas e, consequentemente, eu receber um valor melhor por ele. Então se tornou um trabalho. Então esse trabalho não foge da verdade, mas ao mesmo tempo mostra a minha realidade aqui nos Estados Unidos como um imigrante, a minha vida, a minha situação, as coisas que eu penso. Então nem sempre vai ser igual os outros, mas eu não vou esconder de vocês isso. E nós estamos passando por um tempo bastante difícil aqui nos Estados Unidos, nós como imigrante, no governo atual. E eu entendo todo mundo, cara, que apoia o presidente, as pessoas que não apoiam, o que tem acontecido, os protestos, eu entendo todo mundo. Mas eu quero passar para vocês aqui uma ideia, uma observação, um entendimento sobre essa realidade que às vezes você não vai ver em outro lugar, em outro vídeo. Porque a minha intenção não é só vender. Minha intenção é fazer com que você que está aí, que quer vir para os Estados Unidos, que tem um sonho, que tem um objetivo, que fala, Bruno, eu quero conhecer esse país, eu quero saber como é, eu quero ir aí trabalhar, quero ganhar dinheiro. Esse é o foco de 90% dos imigrantes. Uma oportunidade melhor. Estar aqui por uma oportunidade melhor. Mesmo sabendo que é tão difícil, mesmo sabendo que é quase impossível, eu cheguei aqui com uma história praticamente impossível, sem condições nenhuma. Então, eu quero trazer isso para vocês. E não é errado você querer um futuro melhor, não é errado você ir em busca de algo melhor. Às vezes os meios que muitas pessoas chegam aqui como eu é errado, não é certo e não é aconselhável para ninguém. Mas estando aqui, a gente tenta o máximo fazer o que é correto, o que é certo, diante da lei dos Estados Unidos e etc. Lembrando, o presidente atual, ele está realizando políticas de deportação muito severas. E está implementando muitas coisas que podem prejudicar demais o imigrante, não hoje, mas como amanhã e num futuro próximo. Mesmo que venha outro presidente que seja de esquerda, não importa. O que o presidente está fazendo é algo
tentando fazer algo definitivo, leis que impedem o imigrante de estar nos Estados Unidos. E as coisas têm se escalado cada vez mais, e você tem visto na internet, você tem observado, você tem visto tudo isso. Agora, a polarização tomou conta. Os Estados Unidos se dividiu. 51% da população dos Estados Unidos decidiu escolher o presidente Donald Trump, e os outros 49% estão a favor dos imigrantes. Então, tudo que tem acontecido aqui, atualmente, no governo e etc., envolve 90% política. 90% política. É uma briga mais de direita e esquerda do que uma briga em favor dos imigrantes necessariamente. Eu quero que você entenda um pouquinho o meu ponto de vista nesse vídeo de hoje, para que a gente consiga entender essa realidade e eu conseguir passar para você o máximo possível de precisão sobre o que tem acontecido aqui na América. Então, não saia daí, porque nesse vídeo você vai ficar por dentro dessa realidade. Uma das coisas que eu me arrependo foi de não ter estudado inglês. Quantas oportunidades eu perdi aqui por não falar inglês. Eu achava na minha cabeça que se eu viesse morar para os Estados Unidos eu ia aprender inglês com facilidade, mas você como imigrante trabalhando o dia todo e eu que não tenho contato com o americano, aprendi mais espanhol do que o inglês, e o inglês fluente eu não consigo falar. Na verdade não conseguia, porque eu recebi uma oportunidade e eu decidi compartilhar ela com vocês. Se você ainda não conhece a Rock, essa academia de inglês, cara, é fantástica. Ela tem tudo o que eu estava buscando. Eu já tentei de todo jeito aprender inglês, e dessa vez eu tenho certeza que eu vou conseguir, e eu quero compartilhar isso com vocês, cara. Esse curso de inglês, ele é completo. Preste atenção. Aulas ao vivo particulares, acesso 24 horas, certificado válido para o mercado de trabalho, consultoria de visto americano com reunião ao vivo uma vez por mês, e além disso tem tutores que vão tirar suas dúvidas e vão praticar conversação com você ao vivo, disponível 24 horas por dia na plataforma. Além disso, o suporte é humanizado, e para fechar com chave de ouro, você pode se divertir aprendendo inglês com jogos. Galera, chegou a hora de você junto comigo destravar esse inglês. Eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo um link onde você vai participar do meu grupo do WhatsApp. Lá você vai receber todas as informações, e só para quem permanecer no grupo você vai ter ofertas especiais. Preste atenção. Vá agora lá nesse grupo, faça parte e comece a praticar e a estudar o inglês junto comigo, e vamos juntos destravar de uma vez por todas o nosso inglês. Então, galera, atualmente eu tô trabalhando com delivery, tá? Trabalhar com delivery é uma opção minha. Não falta trabalho nos Estados Unidos, você tem diversas áreas precisando de mão de obra, mas diante da minha realidade, dos meus objetivos, o delivery se encaixou melhor para mim. Mas não tem problema nenhum em trabalhar em outro serviço. Inclusive eu tô pensando em tirar alguns dias, algumas semanas para entrar na pintura ou uma outra coisa para me dar uma relaxada do delivery, porque todo trabalho chega a um ponto que você dá uma estressada e acabou. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: o nosso canal, ele tem diversas coisas. Você vê vídeos dessa realidade, você vê vídeos de humor, você vê vídeo de brincadeira, você vê vídeos de eu chorando, porque eu tento sempre transmitir para vocês essa verdade, esse sentimento. Conto para vocês um pouco da minha vida, eu conto para vocês um pouco das coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos. E graças a Deus, esse canal tem crescido, muitas pessoas têm chegado aqui querendo conhecer mais dos Estados Unidos, da minha história. Só que, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, existe um turbilhão de informações acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, eu não estou conseguindo nem acompanhar o que tem acontecido e publicar, porque é tanta coisa acontecendo nos Estados Unidos, é tanta informação, que até eu estou perdido. Nós estamos tendo aí muitas manifestações. Inclusive, vocês viram aí em Los Angeles o que tem acontecido e etc. E muita gente está lutando aí pelos seus direitos e o governo tentando impedir. E é muita coisa envolvendo política e etc. Mas o que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje é que os Estados Unidos continua em desenvolvimento. Trabalho não falta. Mão de obra já está faltando. Isso é uma realidade inquestionável, cara. Ninguém adianta questionar. Está faltando mão de obra nos Estados Unidos. E o que acontece? O presidente Donald Trump sinalizou há uns meses atrás que ele estava planejando em legalizar alguns imigrantes da área agrícola e hoteleira. Tá, ele deu essa entrevista. E agora ele voltou com força novamente falando que vai legalizar esses imigrantes que trabalham em parques,
trabalham em resort, em esses campos de golfe, trabalham em fazendas, colhendo frutas, legumes, essas coisas, e que trabalham em hotéis. Porque precisa de muita mão de obra e não tem. Infelizmente, esse é um trabalho que poucas pessoas querem. Mas o imigrante, quando vem para cá, abraça qualquer trabalho, qualquer coisa. E esse é um trabalho realizado praticamente 100% por imigrantes. E o presidente sinalizou a possibilidade de legalizar essas pessoas. E eu acredito que realmente vai legalizar. Só que ele deixou bem claro que ele quer legalizar essa área de fazenda, hotéis, resorts, parques, de golfe, etc. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Consequentemente, ou coincidentemente, vai acabar sendo beneficiado o presidente, porque o presidente Donald Trump é dono de resorts, é dono de parques, de campos de golfe. O presidente é dono de uma rede de hotéis. E ele, como empresário, além de ser presidente, também necessita dessa mão de obra. Então acaba que essa legalização vai acabar beneficiando ele também. E não foi falado nada em legalizar o pintor, a house clean, outras profissões. Por que será? Então a gente percebe que muita coisa que tem acontecido aqui nos Estados Unidos não é simplesmente um cumprimento da lei, não é simplesmente chega de imigrante legal, tá acabando com o país, não é simplesmente vamos acabar com a imigração porque isso é o correto. É muita política, é muito interesse pessoal, é muita coisa envolvida, muita coisa, não é só isso. Então a gente acaba chegando a um ponto de não saber mais o que fazer. Porque o ser humano, infelizmente, está pensando em si mesmo, nas suas necessidades. E acaba que prejudica isso muitas pessoas, muitas pessoas. Hoje aqui nos Estados Unidos, o imigrante ele está escondido. Ele está evitando muitas coisas, muita gente não quer sair, muita gente desesperada, muita gente com síndrome do pânico. Cara, é uma coisa assim que muitas pessoas não querem publicar, não querem falar, mas é o que está acontecendo. Entendeu? Você sai na rua, você não vê mais casais juntos, as pessoas não estão saindo junto mais separado, pessoas estão tomando cuidado, a imigração está pegando de torta à direita. Essa é uma realidade dos Estados Unidos. Mas não para por aí. Eu quero compartilhar uma situação com vocês que ainda é mais difícil de entender. Preste atenção. E eu quero tentar explicar para vocês um pouquinho aqui do meu ponto de vista, de uma forma bem tranquila, cara. A gente faz brincadeira, faz um monte de coisa aqui no canal, mas na hora de falar sério, a gente também fala sério e eu quero falar sério com vocês sobre essa questão de protestos, manifestações. Inclusive, eu fui convidado para participar do protesto e eu disse que não poderia ir, não vou tal, e eu quero explicar isso para vocês um pouquinho, para vocês entenderem um pouco mais. Eu entendo que os imigrantes estão cansados, não aguentam mais essa situação. Eu entendo que muitos estão querendo pelo menos viver, cara. Pelo menos ir numa praia, ir num shopping tranquilamente, sair com a família, ir num parque, né? Vocês viram a entrevista que eu fiz com a Nayara aí, esse último vídeo, ela dizendo que tem receio de levar os filhos no parque para passear por conta dessa situação. E a gente sabe que não tem muito o que se fazer. Então os imigrantes tentaram se reunir para protestar. Mas o que aconteceu em Los Angeles eu não acho que é exemplo para nenhum lugar. Mas enfim, mais de 50 estados dos Estados Unidos estão organizando protestos, mais de 1.500 pontos de protesto. E o presidente tem sinalizado para não realizar protestos, não faça protestos, principalmente no dia do desfile da Força Bélica dos Estados Unidos, onde vai ser comemorado também o aniversário do presidente. Inclusive é hoje. Ele disse, não faça protestos porque eu vou responder com força. Eu não quero que seja feito protestos. E a gente precisa entender uma coisa, que os Estados Unidos é diferente de qualquer país. Não por ser melhor, mas pela sua lei, pela sua administração, pela sua cultura e etc. Como cada país tem a sua diferença. E aqui, cara, tem lei para tudo. Então não é simplesmente assim, vamos fazer um protesto? Vamos lá fazer um protesto? Vamos sair na rua? Não. Você tem que descobrir a lei da sua cidade, porque a lei ela pode mudar de um estado e de uma cidade para outra. Ela muda, ela é diferente. A lei federal é para todos, mas existem leis locais que elas são diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui onde eu moro, na minha cidade, é obrigatório usar capacete se você for andar de motocicleta. Cara, andando aqui 20 minutos no outro estado, já não é obrigatório mais usar capacete. Lá você pode andar sem capacete de motocicleta.
Aqui no meu estado, você não precisa usar luz baixa durante o dia. No outro estado, você já tem que usar luz baixa mesmo durante o dia, senão você pode ser parado pela polícia. Então, cada cidade tem suas leis, tem suas regras. E não é diferente com relação a protestos e manifestações. Você precisa descobrir se você tem que tirar um permisso na prefeitura, você tem que comunicar a prefeitura antes, a prefeitura tem que se organizar para poder disponibilizar a polícia, para não atrapalhar o ir e vir das pessoas, de saber do local. E não é bem assim que funciona. As coisas não é bagunçado. Não deve ser bagunçado em lugar nenhum, muito mesmo nos Estados Unidos. E etc. Só que não vem ao caso. Como essa organização desses protestos está sendo feito por políticos, mais por político do que por imigrantes, eu tenho certeza que eles devem estar observando isso. Mas nós, como imigrantes, temos que tomar cuidado aonde nós nos colocamos, que posição que nós nos colocamos diante daquilo que nós queremos. Enfim, o presidente falou, não faça protestos. Você sabe que o governador da Flórida, ele é anti-imigrante, 100% anti-imigrante, ele é o chefe dos anti-imigrantes. E ele deu uma declaração que saiu no jornal aqui dos Estados Unidos, se eu não me engano foi na Fox News. Ele estava dizendo que os americanos estavam autorizados a atropelar manifestantes. Eu espero, sinceramente, que essa informação seja falsa ou distorcer a fala dele. Mas, cara, todo mundo tá falando disso aqui. O governador da Flórida falou que os americanos estavam autorizados a atropelar manifestantes. Isso é irracional. Pra mim é irracional uma pessoa falar uma coisa dessa se realmente ele falou. Espero que seja mentira. Mas está no jornal. Se você procurar, você vai encontrar. O xerife da Flórida, que também compartilha os mesmos pensamentos do governador da Flórida, declarou em uma entrevista dizendo: se algum manifestante atirar um tijolo em algum oficial, apontar uma arma para algum oficial, nós somente vamos avisar a família dele aonde encontrar os seus restos mortais. Olha só para você ver o nível de ameaça de situações. Eu já disse para vocês que eu não sou a favor de agressão e eu não acho que aquilo que aconteceu em Los Angeles é exemplo de protesto para ninguém. Para mim, aquilo ali não é protesto. Aquilo ali não é o que tem que ser feito. Protesto, manifestação é legítimo, pacífico. É pacífico? É legítimo. Você tá ali em busca de um direito, em busca de alguma coisa, sem depredar patrimônio público, sem agredir agentes da lei, etc. Independente. Por quê? Mesmo que eu não concorde com as ações do ICE, mesmo que eu não concorde com o que o presidente está fazendo, com a política de deportação, isso não me dá direito de agredir um oficial da lei, principalmente do ICE. Porque eles estão cumprindo ordens. Eles também têm família, filhos, e eles precisam levar o pão de cada dia, eles têm que cumprir ordens. Existem uns que vão com sangue no olho, sim. Existem uns que não estão nem aí pra nada, sim. Mas tem outros que estão ali, eles se compadecem, eles sofrem, mas eles precisam cumprir ordens. Então, eu não posso olhar só pro meu lado, pra minha necessidade. Eu tenho que entender que existe algo maior. E eu jamais vou lutar contra alguém que eu sei que eu não vou ganhar, cara. Essa é o meu pensamento, a minha ideia. Vamos lá. E o presidente falando que não quer protesto, o governador da Flórida fazendo essas ameaças, o xerife falando isso e mais outros e as pessoas se organizando para ir na rua. Me chamaram para participar, vamos participar do protesto. Eu falei que eu não iria, mas eu perguntei o que eu ia fazer nesse protesto, o que eu iria fazer. A pessoa disse para mim, você vai segurar um cartaz dizendo fora ICE. Fora ICE? Mas o ICE tá ilegal nos Estados Unidos? Como que eu vou falar fora ICE? Cara, não tem lógica. Eu vou dizer pra você o que passa na minha cabeça. Eu tô todo errado, entrei nos Estados Unidos todo errado, e mesmo estando todo errado, o juiz de imigração me deu a permissão de responder o meu processo de asilo em liberdade. Legalmente ele me deu um social security, legalmente ele me deu um permit de trabalho pra me aguardar isso aqui trabalhando. Eu me sinto privilegiado de poder estar na rua trabalhando legalmente. Pela maneira que eu entrei, eu não merecia nem isso. E eu recebi essa oportunidade. Aí você vai falar assim, Bruno, isso ainda é nada. O ICE está deportando quem tem green card, quem tem asilo aceito. E não... Eu sei que não é nada. Eu sei que... Agora, eu vejo isso como um privilégio, e se o ICE me pegar hoje à tarde, ou amanhã, ou o juiz de imigração falar que não vai mais permitir eu trabalhar, que é pra mim ir embora dos Estados Unidos, eu vou embora. Eu vou embora. Acabou.
Agora, como que eu vou sair na rua brigar por um direito que eu acho que eu não tenho? Como que eu vou sair na rua para dizer fora ICE? Entendeu? Se é eu que deveria sair, eu não consigo entender. E outra coisa, quem que tá participando desses protestos? Porque a maioria dos imigrantes que eu conheço à minha volta, ninguém vai participar de nada disso. Porque o imigrante que tá aqui trabalhando, o imigrante que tá aqui buscando o pão de cada dia, que tá aqui lutando, ele não tá envolvido nessas coisas, pelo menos daqui do meu lado, da minha parte. Eles estão buscando trabalhar, respeitando as leis, quietinho na deles, ali com a família e etc. Então, por isso que eu digo pra vocês que eu não consigo enxergar isso como uma causa genuína dos imigrantes. Isso tem uma forte mão política, isso tem uma forte mão da comunidade e etc. Então, eu quero que vocês entendam essa realidade que está passando, que está acontecendo, como eu penso. Eu, como qualquer outro imigrante, gostaria que essa situação mudasse, eu gostaria que isso acabasse, eu gostaria de que muita coisa acontecesse. Eu gostaria. Mas eu sei que eu não estou no meu país, eu sei que eu não estou na minha casa, eu sei que eu estou aqui a trabalho, e enquanto eu tiver permissão legal para estar trabalhando, para estar lutando, eu vou continuar aqui nos Estados Unidos e vou continuar compartilhando com vocês essa experiência, compartilhando com vocês esse dia a dia. E se isso acabar hoje ou amanhã, infelizmente, acabou. Vou recomeçar no meu país de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Espero que vocês entendam o que eu quis passar para vocês, mostrar um pouquinho para vocês essa realidade. E até o próximo vídeo.